Nós vamos fazer mais uma oração e depois nós seguimos. Podem ficar como estão, vamos orar. Santo Deus, eterno Rei, ó Pai, nós temos pouco tempo, clamamos mais uma vez, Senhor, pela tua ação poderosa do Espírito na nossa mente, ó Deus. Todos aqui, ó Deus, que estamos, temos o propósito de aprender, ó Pai, a aeropressão da palavra de Deus, extrair lições reais, práticas, para a salvação de pessoas, para que o Senhor volte logo e nós venhamos morar com o Senhor na eternidade, meu Deus. Nós estamos aqui sendo treinados, lapidados, burilados para a prática e não somente para a teoria, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos por tudo. Amém. Essa daqui é uma matéria prática, então vai ter um exercício para nós fazermos aqui em sala de aula. Minha esposa já até está me controlando ali no tempo, como nós começamos depois, nós temos que entrar na regularidade do tempo aí do pessoal. Então eu vou resumir um pouco aqui, mas vamos fazer um exercício. O título é Extraindo lições e construindo sermões. Então nós vamos extrair lições da Bíblia e construir pregação. Para a gente pregar em nome de Jesus, amém? Com fogo, com poder. Assim, então vamos lá. Cristo é a verdade, suas palavras são verdade e têm significação mais profunda do que superficialmente aparentam. Todos os ensinos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. Mentes vivificadas pelo quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Discernirão as preciosidades dessas palavras, discernirão as preciosas gemas da verdade, embora sejam tesouros encobertos. Então a mente ela tem que ser vivificada pelo Espírito. Paulo fala sobre isso também. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode atentá-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu trabalhava dentro do frigorífico, e quando eu li o livro Grande Conflito, tem uma família lá dos pioneiros da minha cidade, eu fui lá, eles tinham aquele grande conflito de 1000 e lá vai bolinha, dessa grossura assim, com imagem ilustrada, e eu pedi para a irmã, falei, irmã empresta para mim? Ela falou, eu empresto. Falei, só que tem uma condição. Ela falou, o quê? Eu falei, eu sou igual a traço, eu vou rabiscar todo o livro, fazer minhas anotações, mesmo que seja no seu livro. Falou, tudo bem, você me devolver no livro depois? Falei, tá bom. E aí eu andava com aquele livrão para cima e para baixo, ia para o frigorífico trabalhar com o livro, e um dia um rapaz virou para mim e falou, você vai ficar louco, rapaz, de tanto que você lê. Já viu dessas histórias? Ela ficou louco, leu muita Bíblia, está doido da cabeça. Ele era um rapaz forte, grandão, né? Falei, eu não vou discutir com ele não. Mas dentro do meu coração eu pensei assim, eu vou ficar louco, seduzido por esse mundo, se eu não ler o Grande Conflito. Porque eu vou ser um marionete no meio dele, eu não vou saber o que está acontecendo. Tem um monte de gente cega lá que não sabe que está tendo um grande conflito. É ou não é? A gente tem que ler. A Bíblia é a mesma coisa, ela mostra para nós. E o homem espiritual, a mulher espiritual, ela discerne espiritualmente. Amém? Então ela vai ler. E em alguns estudos anteriores eu mostrei esse texto, para quem não estava, eu vou ler aqui de novo. Diz assim, não basta estudar a Bíblia como se estudam outros livros, a fim de que ela seja entendida de modo a salvar-nos. O Espírito Santo tem de tocar o coração de quem? Do indagador. O que é um indagador? Pode falar. É uma pessoa que pergunta, é uma pessoa que questiona, é ou não é? Então aqui está falando que o Espírito Santo, ele vai tocar no coração de quem pergunta, é ou não é? De quem questiona, de quem quer saber, quer aprender. E aí nós vamos estudar um método, métodos gerais de estudo da Bíblia. O primeiro método que nós vamos estudar aqui se chama do geral para o específico. O que é esse método do geral para o específico? Nós vamos pegar uma frase geral e aí nós vamos tentar entrar nos específicos dela e no profundo dela. E eu vou dar um exercício para nós aqui agora. Vocês vão me ajudar? Então vamos lá, hein? Miguel é uma boa pessoa. Eu vou pegar aqui o caso da nossa amiga ali. É Milena ou Milene? Né? Então vamos lá. Milena é uma boa pessoa. Ou mulher. Uma boa mulher, uma boa pessoa.
colocar aqui uma boa mulher. É uma boa mulher. Vamos lá. É um exercício, hein? Uma boa mulher. Essa frase, ela coloca uma característica da Milena, sim ou não? Sim. Qual que é? Boa. Mas essa característica, ela é muito geral. É igual lá, Miguel, ele é uma boa pessoa. Mas por quê? Agora vem a pergunta. A pergunta é, por quê? Por que Miguel é uma boa pessoa? Por que a Milena é uma boa pessoa? O que faz a Milena ser uma boa pessoa? Porque isso é algo geral, é ou não é? Posso falar, ela é uma boa pessoa, mas por que ela é uma boa pessoa? O que ela faz para ela ser uma boa? Vamos lá, o que mais? Trata bem, bom tratamento, né? Ela é simpática, pode ser assim? Ótimo. Então eu estou colocando aqui os específicos. Nós vamos agora colocar, depois nós vamos fazer isso com alguns textos bíblicos. Então, simpática. Prestativa. Abnegada. Abnegada, prestativa. Ok, tudo bem. Vamos lá, eu coloquei aqui. Por que Miguel é uma boa pessoa? Porque ele é honesto, ele é educado, ele é simpático, ele é amigo, ok? Tudo bem? Estão compreendendo? Ótimo. Então vamos lá, mais um. Como Miguel demonstra sua honestidade? Como que ela demonstra sua simpatia, sua prestatividade, sua abnegação? Primeiro eu perguntei o porquê, e agora o como, certo? Por que ela é uma boa pessoa? Porque ela é simpática, porque ela é prestativa, porque ela é abnegada. E como que ela faz isso? Como? Pessoas. Pela conduta dela, certo? Ok. Então aqui, ó, no caso do Miguel, Miguel demonstra sua honestidade e amizade, pagando as contas em dia, né? Se preocupando com o próximo. Então agora saiu só da característica, partiu para a parte da ação. A primeira pergunta é por quê? A segunda é como, ok? Então vamos avançar. Onde ele pode ser honesto? Onde ela pode ser simpática? Onde que ela pode ser simpática? No trabalho, na igreja, no serviço, em casa, com os vizinhos, na comunidade, ok? Então nós estamos saindo do geral, nós estamos entrando em algo específico. Estamos vendo detalhes. Amém? Ok? Vamos avançar. Na escola, no trabalho, na família, na igreja. Mais um. Quando Miguel pode ser honesto? Eu coloquei aqui. Nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Rapaz, se eu pagar a padaria, vai ficar pouco dinheiro para mim em casa, não vai dar para mim tomar aquele suco. E agora? Nesse mês eu vou ter que tomar água. Mas eu tenho que ser honesto, não é? Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser fiel. Então são essas questões que nós colocamos aqui. E aí você pode, eu coloquei Miguel, e a Arlete, que é o nome da minha mãe, o nome do meu filho. Então vamos lá, testemunhos para a igreja. Nós já lemos esse texto. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor que 10.000 ideias ou argumentos humanos. Nós vamos fazer a aplicação desse método do geral para o específico agora na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Eu escolhi uma frase aqui, uma frase da Bíblia, né, com todo respeito, um verso, no capítulo 55, verso de número 6. Nós vamos fazer esse exercício com um verso da Bíblia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui nós já entendemos a questão da Milena. Agora vamos para a Bíblia. Daniel, dá para aplicar isso em todos os textos da Bíblia? Não, mas em muitos textos da Bíblia vai dar. Para você construir o seu sermão, a pregação. Ok? Então aqui o texto diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está perto. Então, ok. O título da pregação vai ser buscar ao Senhor. Tá bom? Para todo mundo buscar a Deus. E aí,
nós vamos fazer essa aplicação de buscar ao Senhor. Nós vamos começar com a primeira frase, buscai ao Senhor, do geral para o específico. Eu coloquei aqui errado, né? Primeiro é por quê. Então, coloquei como aqui, ignorem aí. Mas é que a outra já está com a resposta. Mas vamos lá. Por que buscar ao Senhor? Por que eu tenho que buscar a Deus? Vamos lá, nós estamos aqui buscando a Deus por quê? Sim. Por que há essa necessidade? O que aconteceu aqui no mundo? Quem entrou aqui no mundo? Pecado. Então eu tenho que buscar a Deus por quê? Porque eu sou um pecador. Sou um pecador. Tem o que eu não tenho? Então lá, nós estamos passando agora do geral para o específico. Entenderam? Estamos vendo coisas específicas. Buscai ao Senhor. Mas por que eu tenho que buscar ao Senhor? Você está questionando o texto de uma maneira saudável? Tá ou não está? Eu estou lendo lá, a Bíblia está dizendo buscar o Senhor quanto se pode. Mas por que eu tenho que buscar Ele? Eu coloquei aqui algumas coisas. Porque nele está a salvação para as pessoas em um mundo de pecado. Porque Ele é o nosso Criador. Foi o que a irmã lhe falou. Porque em Deus está o quê? Porque Deus é amor. Eu e minha esposa, nós vivemos em centros de vida saudável. Já há algum tempo. 3 anos. Estamos indo para o 4º ano, irmã. A irmã estava falando ali, né? E um dos remédios é a confiança em Deus, dos 8 remédios. Conhece ou não? Sabe por que confiar em Deus? Porque a pessoa pode tomar sol, água, dormir e etc., fazer exercício. Mas sem Deus, porque Deus Ele é o amor, entendeu? Nós precisamos do amor. Então tudo bem. Então, aí quando eu chego nesse raciocínio, eu estou perguntando para o texto, eu estou ali, não, porque eu preciso da salvação. Mas a Bíblia fala disso? Olha lá o que a Bíblia fala. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Eu perguntei, por que eu tenho que buscar Deus? Porque eu preciso de salvação. Mas a Bíblia fala isso? Eu vou procurar na Bíblia. A Bíblia fala que eu preciso de salvação. Então eu estou raciocinando, eu estou calculando, estou investigando, eu estou saindo do geral para o específico. O outro ponto, porque eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viver. Por que eu tenho que buscar o Senhor? Para mim viver. Então, buscar o Senhor, eu coloco lá, buscar. Eu vou pesquisar, por quê? Não, eu preciso de Deus porque da salvação. Aí eu escrevo salvação. Aí eu vou achar o que é salvação. Eu estou me aprofundando. Estou ou não estou? Estamos se aprofundando na Bíblia. Estou ensinando aqui como a gente cavar e mais a fundo. Ok? Mas como que eu busco ao Senhor? Agora ficou fácil, hein? Na oração, na leitura da palavra. Sabe um? Indo para a igreja. Exatamente, até comentei ali numa sala ontem. A convivência com os santos é uma ferramenta de Deus lapidar o nosso caráter, de nos preparar para morar nas cortes celestiais. É a convivência com o povo de Deus. Tem hora que não é fácil, é verdade ou não é? Uma vez eu vi uma ilustração que dizia assim, que é como os porcos espinhos. Os porcos espinhos, quando está muito frio, né? Já ouviram isso? É difícil para eles entrar em algum lugar para se esconder. Então o que eles fazem? Encosta um no outro, porque a brasa junto, ela faz o fogo permanecer. Só que aí você pensa, imagine um porco-espinho encostando no outro. Machuca? Não machuca? Sai sangue, não sai sangue? Mas é a única forma de ficar vivo, de ficar quente. É assim. Mas nós não somos porco-espinho, não. A gente é tudo ursinho de pelúcia. Encosta um no outro, fica... Tá bem? Tudo tranquilo. Então, mas como que eu busco a Deus? A irmã ali falou, estudando orando indo meditando na lei de Deus. Aí eu pergunto, será que a Bíblia fala que esse é o método? Como que eu examinar as Escrituras? Se está alguém entre vós aflito, faz o quê? Ore, oração. Então nós estamos vendo como buscar a Deus na oração. Né? Já é um sermão, já é uma pregação. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Tem que pedir.
Se não pedir, não vem. Ok? Onde buscar ao Senhor? Eu sei que as perguntas são bem semelhantes aí, né? Como e onde, mas é para nós irmos cavando na palavra de Deus. Pela madrugada. Sabia que tem verso na Bíblia que fala para a gente buscar Deus na madrugada? Aí, a irmã já colocou até um que eu acho que eu nem coloquei, esse aqui. Não, eu coloquei outro ainda, ó. Buscar em um local reservado, né? Só você e Deus. Às vezes não era madrugada, mas é reservado. Olha esse daqui, irmã, que eu coloquei, ó. Amo, Deus ama os que me amam, e os que cedam me buscarem, acontecerá o quê? Me acharão. Está vendo? Marcos 1,35 diz que Jesus saía em alta madrugada para o deserto e orava. Você acha que ele ia alta madrugada a orar de 5 minutos? Não faz sentido, não é? Porque tem pessoas que pensam, não, ora pouco, tá bom, a oração mais poderosa foi a de menos palavras que Jesus falou, Lázaro sai para fora e tal. Para a gente orar pouco, que história é essa? O próprio Jesus saía de madrugada, e eu não acredito que ele saía, chegava lá, ele pegava alguma carta, porque na época dele não tinha livros assim, nem WhatsApp, nem nada, ficava lendo conversa fiada. Não, ele ia lá para orar, para ter contato com Deus, é ou não é? Então ele sai alta madrugada. Então a gente já descobriu que nós temos que, por que buscar a Deus? Porque nós precisamos de um Salvador, para a gente viver, é ou não é? Como que eu busco a Deus? Como? Orando, lendo a Bíblia, comunhão com Deus, ok. Então as verdades implícitas. Mais uma agora. Nós vimos do geral para o específico, agora nós vamos ver verdades implícitas. Por que isso é verdade? E o que mais é verdade por causa disso? Eu usei o mesmo verso. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que eu tenho que buscar a Deus enquanto se pode achar? Por quê? Opa! Pode repetir, irmão? Está vendo? Está implícito no texto, está ou não está? O texto está dizendo assim, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então, você está falando para eu buscar enquanto eu posso achar, haverá um tempo que eu não vou achar. Está implícito no texto. Pode falar, Marcos. Exatamente, né? Então, o que mais é verdade? Porque haverá um tempo em que não mais será possível encontrar o Senhor. É ou não é? Tem na Bíblia isso, tem ou não tem? Opa! Aí você vai lá no verso da Bíblia e fala, mas não está isso na Bíblia. Aí você procura. Vai chegar um tempo lá em Apocalipse que diz assim, ó, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. No mesmo livro de Apocalipse diz, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é justo, seja justo ainda. E quem é sujo, perdão, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Acabou. Fechou a porta da graça, que a gente fala, é ou não é? Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque haverá um tempo que não vai dar mais, é ou não é? O texto ele não está dizendo essa parte, mas está implícito nele, é claro. Está lá dentro do texto. Compreenderam? Ótimo. Vamos avançar. Olhando a Bíblia de forma geral, na ótica do grande conflito, haverá um fechamento da porta da graça. E a retirada de quem? Do Espírito Santo. E aí você pode colocar o Espírito de profecia. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, está sendo retirado da onde? Da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e a gente está vendo alguns indícios disso. Puro egoísmo, orgulho da sua pátria, que está acontecendo lá na Europa. Não precisava daquilo. E ninguém está intervendo. O homem está avançando lá dentro, está acabando com a Ucrânia. A gente está vendo isso. Os ímpios passarão os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim feito o quê? Retirado. Só que tem uma esperança. Enquanto vai estar saindo de uns, vai vir a chuva serôdia e vai encher outros. Ei, irmãos. Não é? É o que a profecia diz.
Vamos avançar. O que você pode usar mais? A gente já viu aqui método geral para o específico, verdades implícitas. Você pode usar também na sua pregação frases ou textos que expressam verdade, mesmo não sendo inspirados. Você fala, opa, Daniel, aí ficou perigoso, hein? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Não é? Não é assim, não. Como que eu vou usar uma frase de um texto que não é inspirado? Eu faço poesia, queridos. E a poesia, ela pode ser utilizada. Se ela está expressando uma verdade, eu até coloquei aqui algumas coisas, um testemunho. Está expressando uma verdade. Testemunho particular. Né? Talvez você não tenha sido aí inspirada por Deus no sentido de escrever a Bíblia, mas foi verdade aquele testemunho. Né? Você pode dizer, não, naquele dia eu estava sem freio, igual o tanto de testemunho que a gente viu aí. É ou não é? O anjo me ajudou ali e aconteceu alguma coisa, eu estava desempregado, me ligaram, aconteceu. Um testemunho está expressando ali, junto da sua pregação. Uma ilustração, falamos aqui agora há pouco, do porco-espinho, tá? É uma ilustração. Você pode também usar um poema. Eu tenho um poema que se chama Existe um Deus. Se eu estiver falando do amor de Deus, por exemplo, aquele que não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor. 1 João 4, 8. E aí eu cito o poema que diz assim: existe um Deus que fala com o surdo, existe um Deus que ouve o mudo, existe um Deus que é visto por cegos, existe um Deus que anda com um paraplégico. Poemas, problemas, pinturas, partituras, são os dons apresentados por elegantes ou por mendigos rasgados, buscando demonstrar o seu amor e cuidado. A ferida amarga, a faca na alma, por ele é curada e é estancada, porque onde ele quer nos levar é a morada da verdade que persiste de eternidade a eternidade, na beleza de sua santidade. Amém? Existe um Deus. Então, eu estou expressando a verdade de algo não inspirado, não a Bíblia, não é um espírito de profecia, mas que pode contribuir na construção da minha pregação, ou da sua pregação. É ou não é? Com certeza. Eu coloquei um aqui, ó, do tempo, é de um autor desconhecido. Se você for pregar sobre o tempo. Não tem um texto lá no livro de Eclesiastes, né? Que diz que há tempo para todas as coisas? Você coloca um poema ali falando do tempo, por exemplo. Eu tenho apenas 1 minuto e nele apenas 60 segundos. Ele me é imposto, não posso recusá-lo. Não fui atrás dele, não escolhi com ele ficar. Sofrerei se perdê-lo. Terei que prestar contas se dele abusar. Apenas 1 minúsculo minuto. Mas há nele o quê? Eternidade. Traz uma reflexão para a pessoa. Traz ou não traz? Jesus não contava parábolas? Jesus não contava histórias? Se isso expressa a verdade, não compromete os princípios, use na sua pregação. Você está indo profundo ali no texto também. Amém? Então, olha aqui, tudo que nós construímos até aqui. Olha o esboço completo da pregação. Geral para o específico. Olha, não parece, né? Mas é o que a gente viu. Específico, por que buscar ao Senhor? Ele é meu Salvador, está lá a referência. Olha lá, fonte da vida. Você pode pregar até lá na sua igreja essa pregação, não tem problema não. E está lá, o Criador, tal, onde e quando buscar ao Senhor? Buscar ele de madrugada. Irmão, nós temos que acordar cedo. Já fala ali, tem que acordar cedo para a gente buscar Deus de madrugada. Tinha uma senhora da minha igreja que falava assim: é bom buscar Deus de madrugada que a fila é menor. Não é? Né? Não te engano, você pode buscar Deus em qualquer horário. Né? Você pode. Tem bastante também, né, de madrugada. Tem muita gente clamando a Deus. Exatamente. Então, está aqui, ó, tudo, frase, como Jesus buscava, você pode colocar um texto, eu não coloquei aqui a referência, esse texto, como Jesus buscava, Ciência do Bom Viver, na página 52, diz que ele ia em meio à natureza, ele ia lá, na encosta da montanha, ele estudava a palavra de Deus, era um momento de maior alegria para ele, olha que interessante. Então você tem um esboço completo, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas nós vamos fazer essas perguntas, esses questionamentos, com alguns textos de Paulo. Nas cartas de Paulo, tem muitas frases assim, muitos versos dessa natureza. Eu vou pegar aqui o primeiro. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Por que com Deus não tem acepção de pessoas? Como que Deus trata as pessoas? Todos iguais. Você já perguntou para o texto, como que Deus trata? Somos todos filhos de Deus, criaturas de Deus, né? Porque filho é aquele que nasce, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Jesus fala, vai pregar para toda criatura. E aí quando ela recebe o evangelho, no ato de ser criado, nós somos filhos de Deus também. Então tem outros aqui, ó. De sorte que a fé vem pelo amor, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então por que a fé vem pelo ouvir? Por quê? Porque a palavra tem poder. A fé vem pelo ouvir, mas é ouvir qualquer coisa? É ouvir o quê? Como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Tendo comunhão com Ele. Mas ainda é geral, quero algo específico. Como que eu tenho comunhão com Ele? Estudando, assistindo uma pregação. É ou não é? Estou ouvindo a palavra de Deus. Estou ou não estou? Deixando a mente das coisas de Deus. Nós falamos aqui sobre a palavra de Deus cantada. Olha só, não é? A minha fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Então eu coloco um hino que é só verso bíblico. Eu quero ver. Aí enche a mente da palavra. Pode falar, Marcos. É verdade. Olha lá, já estamos se aprofundando. Quanto tempo a gente tem? 13 minutos. Então vamos fazer um exercício de 5 minutos. Você vai escolher aí um verso desse e vai tentar fazer isso na prática aí, com você. Se você tiver uma caneta, um papel, um celular, tenta desenvolver o raciocínio aí. Pode ser? Escolhe um. Ah, Daniel, eu não quero nenhum desses, eu quero um outro verso. Escolhe. Tem que ser prático. Por quê, como, onde, quando. Faça aí, Milene, uma pregação. Dá uma dica que tem um bem fácil. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que o Senhor é meu pastor? Como que o Senhor é meu pastor? Onde que o Senhor é meu pastor? Quando o Senhor é meu pastor? Está vendo? Como que é simples? Não precisa ser esses que estão aqui não, podem ser outros. Ok, vamos lá. Vamos voltar aqui. Só quero fazer uma perguntinha só, nós já vamos para o intervalo. Deu para conseguir fazer alguma coisa? Sim, deu? Deu certo? É legal, não é? Não é muito, é prático, é fácil, é construtivo, faz a gente refletir, extrair lições do texto. O objetivo era esse, queridos. Eu não tenho tempo aqui de fazer correções, de sentar junto com vocês, o que seria legal, né? Geralmente a gente faz isso, constrói, eu coloco o pessoal para pregar, coloco todo mundo para pregar. Lá é assim. Ah, Daniel, mas eu não nasci com esse dom. É verdade, alguns não nasceram, mas pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado, pode estar escondido dentro de nós. E eu sei que também que muitas vezes a gente nem vai pregar no púlpito, mas a gente pode pregar no ônibus, pode explicar a palavra de Deus para pessoa em qualquer lugar. Amém? O objetivo era esse. Nós vamos dar um time agora e vamos voltar para um outro tema muito importante.